Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Todo mundo tranquilão? Suave na nave? Claro que sim! Olha aí, convidando você para mais uma jornada geográfica. Suave na nave sempre, hein? Hoje, iniciando a unidade 2, ok? Então, vamos lá no quadro que nós vamos ver e vamos mostrar para vocês o que vai cair, o que vai estar inserido dentro desta unidade 2. Aula 12.1, professor Jorginho na área. Então tá aqui, ó. A unidade 2, a gente vai trabalhar migrações no Brasil, parte 1 e parte 2. Regionalização do território, parte 1. Complexos regionais, parte 1 e parte 2. Ok? Ainda na unidade 2, a gente vai ter povos em movimento, globalização, sociedade e meio ambiente. Nós trabalharemos a questão dos problemas dos ecossistemas do Brasil, simulado do Enem, agora vai Enem, degradação dos recursos hídricos, poluição atmosférica e desenvolvimento sustentável. Então, estes assuntos aí são assuntos que a gente vai trabalhar com você nesta unidade 2, ok? Iniciando a unidade 2, a gente começa com migrações no Brasil. As migrações no Brasil, a gente vai ver a questão das migrações externas, os imigrantes no Brasil e os emigrantes, ou seja, os imigrantes que chegam no Brasil, as pessoas que chegam no Brasil. Os emigrantes, as pessoas que saem do Brasil, ok? Migrações externas. De acordo com a ONU, migração, olha só, a palavra em si, só ela, sem o I e sem o E, é só a mobilidade. É toda a mobilidade de pessoas que ocorre no espaço geográfico, ok? Entre diferentes lugares com o objetivo de fixar-se. Como regras, as pessoas se mudam para lugares que ofereçam mais oportunidades e melhores condições de vida. A migração externa altera o número de habitantes dos países envolvidos no fluxo de pessoas, sendo, portanto, de interesse do estudo demográfico, assim como as migrações internas. Então, a gente vê aí uma imagem que a gente vê 3 mãos, uma mão negra, uma mão branca e uma mão, digamos, de uma pessoa morena ou parda, ok? Então, galera, as migrações, elas têm esse efeito ao longo do tempo. Ela miscigina os povos, ok? Você aí, em qualquer lugar de Rondônia, onde você estiver, você vai encontrar vários tipos de pessoas. Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas, descendentes de indígenas, descendentes de negros, descendentes de pessoas brancas, descendentes de asiáticos, olha só. Então, nós somos um povo miscigenado, ok? Nós somos esse povo miscigenado que, ao longo da história do Brasil e ao longo desse fluxo, ao longo do tempo, esse fluxo de pessoas ao longo do tempo, indo e vindo pessoas, inclusive de outros lugares do mundo, de outros países, vai fazer com que a gente se torne um povo miscigenado, ok? Essas características que eu estou falando vai acontecer no Brasil em diversas regiões, ok? Por exemplo, aqui em Porto Velho, a gente não vai ter muita influência do sul do Brasil. No entanto, a migração do sul do Brasil, que vai chegar em Rondônia, vai dar uma característica diferenciada para as pessoas que moram do centro para o sul de Rondônia, ok?
pessoas que vêm de outros lugares, com outras culturas. Então, a gente, inclusive, aqui em Rondônia, agora falando do nosso local, a gente vai ser uma parte dessa miscigenação também, ok? Como se nós estivéssemos refazendo essa miscigenação do Brasil dentro de Rondônia. Olha só que interessante. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, ao longo do tempo, a gente tem essa miscigenação do povo brasileiro. Isso é muito importante você saber que vem de longa data, ok? Até a metade do século, até a primeira metade do século XX, opa, saiu. O Brasil era um país marcadamente de imigração, ou seja, chegando gente. Primeiro, o país foi ocupado por portugueses, pelos escravos. Olha só, português, ele é o quê? Europeu, é um outro país. Escravos africanos, opa, outro continente. Pessoas vindas de vários países da África, de várias tribos. Então, nós fomos ocupados primeiramente por portugueses, depois escravos, vieram para cá para trabalhar de forma... foi uma imigração forçada para trabalho escravo. Depois de, entre 1850 e 1834, ocorreu a maior entrada de imigrantes no país. Imigração espontânea. Vale destacar, pessoal, que as pessoas que vieram aqui para o Brasil, em primeiro lugar, a gente falou aqui, ó, as primeiras pessoas que vieram foram os portugueses e africanos. Então, olha só, se nós estamos falando de um fato histórico, da história do Brasil colônia, ok? Aqui era uma colônia de exploração. Alguém precisava, tinha gente para explorar, mas quem explorava tinha que ter a mão de obra para essa exploração ser feita. E era forçada, veio forçado, foram os escravos. Pessoas foram escravizadas. E quem foi escravizado? O negro. Naquele primeiro momento, tínhamos duas raças, as três raças aqui já no Brasil. Os africanos que vieram para trabalho escravo, o português, europeu, né? E o indígena, ok? Então, olha só, nós já tínhamos esses três seres humanos aí, ó, três raças. Então, nós podemos dizer que desde o começo a gente já estava passando por esse processo de miscigenação. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Primeiro, como eu falei, ó, português e africano. Depois, já no nosso tempo aqui, ó, de 1934, veio a entrada de imigrantes de vários lugares do mundo para o Brasil. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, na metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX, destacaram-se italianos, espanhóis, japoneses, que contribuíram com a mão de obra para a lavoura, especialmente a de café, lá no Sudeste. Ok? Após a proibição do tráfico de escravos e a abolição da escravatura em 1888. Então, né? Olha só, 1888, vamos ter que relembrar também um fato histórico aí. Estávamos passando pelo processo de Revolução Industrial. Os ingleses influenciaram, inclusive, na abolição da escravatura no Brasil. Ok? Se tem escravo, para que eu vou importar produtos mecânicos? Então, os ingleses influenciaram na abolição da escravatura no Brasil. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. E aí, com a abolição da escravatura, vieram várias pessoas de vários lugares do mundo para o Brasil. Ok? Lembrando que, antes disso, nossa população, volto aqui novamente, esqueci de falar, praticamente a população brasileira era negra. Era negra, ok? Se nós não tivéssemos a mistura e a miscigenação de outros povos vindo para o Brasil, provavelmente poderíamos ser uma população como dos de haitianos. Olha só que interessante. Então, poderíamos ser todos negros. Mas houveram essas imigrações
de vários países da Europa para cá, Japão, Espanha, Itália, depois Polônia, alemães, então, enfim, vários povos que, inclusive, foram lá para o sul do Brasil, beleza? Inclusive, pode ter influenciado você aí, pode ser neto de pessoas que têm nome de poloneses, de alemães, os eslavos, né? Beleza? Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, eu tenho o meu nome aqui, ele é todo esquisito. Pois é, porque você, provavelmente, a sua família tem descendentes europeus. Beleza? Aí depois vieram alemães e italianos que foram para o sul do Brasil com o objetivo de ocupá-la, incentivados pelo Estado brasileiro, como maneira de garantir também a soberania do território diante de possíveis ameaças ali no sul do Brasil. Ameaças realmente de retirada desse território do Brasil, ok? Então, alemães e italianos, depois poloneses vieram para cá, beleza? Depois vieram italianos, portugueses, espanhóis, sírio-libaneses, entre outros grupos, para compor a força de trabalho na indústria que surgia no país, passando a residir nos bairros operários das cidades, principalmente lá de São Paulo. Importante saber, a partir de 1934 foi estabelecida a lei de cotas, restringindo a entrada de estrangeiro, com exceção aos portugueses. Aí, a partir da década de 40, a imigração para o país esteve muito ligada à questão da Segunda Guerra Mundial. Quem veio para cá depois da Segunda Guerra Mundial? Os judeus, os poloneses, os japoneses, os chineses, além de mais italianos e alemães, ok? Na década de 70, o Brasil recebeu muitos imigrantes de Angola e Moçambique, ok? Países africanos. A partir do final do século XX, sobretudo nos anos 90, olha só, já está no nosso tempo, nos anos 90, o país passou a receber maior quantidade de imigrantes. Agora vem outra leva, agora aqui de dentro da América do Sul, os peruanos, os bolivianos, os paraguaios, os argentinos. E lá da Ásia vieram coreanos e chineses. Olha só, fizemos aí, estamos mostrando um gráfico para vocês da imigração do Brasil, lá desde 1808 até 1995. Olha só que gráfico interessante. Então, quem veio para o Brasil? A grande maioria, quase que empatado, vou botar vermelho, né? Não tem ali, olha lá. Portugueses, os portugueses vieram para cá, ok? Juntamente com os portugueses também vieram os italianos, ok? Aí vieram também alemães. Só portugueses e italianos, só aí já dá 60%, ok? Alemães, 4%. Japoneses, 4,2%. Espanhóis, 13%. Outros, 17,8%. Esses outros, quem são eles? São os eslavos, que eu falei agora há pouco, poloneses e russos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos, nigerianos e etc. Então, olha só quanta gente veio para o Brasil de forma definitiva. Então, a gente tem o que aí? A mistura de povos, ok? Então, eu conheço pessoas que os avós deles são russos. Eu conheço pessoas que os avós deles são poloneses. Estão aqui em Porto Velho, olha só. Imagine aí para o sul de Rondônia, imagine no sul do Brasil, onde é muito mais forte. Eu conheço e tenho amigos que são descendentes de alemães. Então, eu posso estar falando para pessoas, alunos descendentes dessas pessoas que vieram da Europa, ok? E são pessoas que têm as características brancas.
podem se miscigenar, podem já também ser o resultado dessa miscigenação, já podem estar morenas, é isso? Já podem já ser pardas, mas ainda tem a raiz do nome, ou o nome polonês, ou o nome alemão, ou o nome italiano, ou o nome russo, ou o nome holandês, enfim. Geralmente, as pessoas que vêm de fora, elas continuam a linhagem do mesmo nome, ok? E isso é legal, né? Porque prova que são pessoas que são oriundas já de longa data aqui no Brasil, que vêm já dos seus avós e bisavós. Enfim. Vamos lá no quadro, meu diretor? Professor, então quer dizer que nós somos uma mistura muito grande de muitos povos? Exatamente, exatamente. Inclusive, tem pessoas que, por exemplo, podem ser descendentes de espanhóis que nem sequer sabem mais que são descendentes de espanhóis, ok? Porque, às vezes, as pessoas... isso é muito evidente nos alemães, italianos e poloneses, os nomes. Tá? Mas os portugueses, por exemplo, já misturam com o nosso nome. Aí já não dá de saber se é um descendente de português, ok? Eu não sei se fizer aquele processo da árvore genealógica, fazer todo um estudo, aí dá de saber. Mas, assim, no cotidiano, pelo nome, a gente já não consegue ver, ok? Mas os que a gente consegue evidenciar, e podemos aí até estar falando para alunos que têm esses nomes, né, que já são bem evidentes, muitos nomes com muitas consoantes, poucas vogais. Então, é isso. Vamos lá. Muitos desses imigrantes se encontram em situação ilegal. Olha só, aí a gente já está falando da questão dos imigrantes ilegais no Brasil. Acabam trabalhando como ambulantes, empregados em empresas também clandestinas, situação no qual se enquadram os bolivianos, os paraguaios, os chineses e peruanos. Lá em São Paulo, por exemplo, parte desses imigrantes trabalham em confecções que funcionam ilegalmente. Submetem-se a regimes de semi-escravidão. Olha só, falamos isso, inclusive, numa aula sobre a questão do trabalho, né, no Brasil. E aí volta esse assunto aqui, porque agora nós estamos falando de imigração. Migração essa que está relacionado a pessoas vindo para trabalhar e se fixar no Brasil e se submetem a essa situação, às vezes até sem saber que ela vai ser submetida a isso, ok? Aí elas trabalham com carga horária diária de mais de 12 horas, é escravidão. Porque se uma pessoa trabalha 12 horas, ela tem o direito, por lei, de folgar no outro dia, beleza? E quando se estabelece que uma pessoa vai trabalhar 12 horas por dia e ganhar menos do que um salário mínimo, é semi-escravidão, tá bom? Um exemplo aqui de bolivianos em oficina de costura lá em São Paulo. Então, galera, a gente deu essa pincelada aí dessa imagem lá de São Paulo e as pessoas vêm, elas são selecionadas lá no país de origem como sendo pessoas que vão trabalhar numa grande empresa, um salário bom, toda uma história para que a pessoa acredite e venha. E quando chega aqui no Brasil, se depara com uma situação dessa. Elas se tornam imigrantes, elas vêm muitas vezes de forma ilegal, ok? Vão para lugares que elas nem conhecem, já chega endividada porque vai ter que pagar o transporte, vai ter que pagar a estadia, vai ter que pagar a alimentação. E aí começa a semi-escravidão, porque aí a pessoa já está endividada, ok? E isso não é uma situação rara não, tá? Isso acontece principalmente em empresas e indústrias clandestinas. E esses lugares clandestinos, as pessoas não têm acesso a eles. Às vezes só conseguem descobrir se alguém desconfiar daquele local, que só entra e sai em horários específicos. E aí quando chega a fiscalização. Mas são lugares que geralmente também estão na clandestinidade. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor.
Em meados de 2009, o governo federal aprovou a lei anistiando todos os imigrantes que entraram irregular no Brasil até 1º de fevereiro de 2009. Desse modo, aproximadamente 50 mil estrangeiros ilegais passaram a contar com a possibilidade de regular sua permanência e obter vínculos empregatícios de acordo com a legislação trabalhista vigente, ou ainda denunciar eventuais abusos cometidos por empregadores ou aliciadores. Então, ele sai da ilegalidade, né? Ele sai da ilegalidade, o Brasil anistia. Anistiar é tipo assim, perdoar a pessoa por estar aqui de uma forma ilegal. Não, agora vamos formalizar, vamos fazer você estar dentro do Brasil de uma forma legal. E aí, muitos estrangeiros, eles se tornaram agora legalizados, né, e vão regularizar sua situação e vão também regularizar sua permanência aqui dentro do Brasil. E ainda ter e obter vínculos empregatícios formais, de acordo com a nossa legislação trabalhista do Brasil. E, que eu acho que é uma situação um pouco delicada, denunciar abusos cometidos por empregadores é bem delicado isso aí. Porque são pessoas que já ganham pouco e ainda vai, né, entregar aquela pessoa que está dando sustento para ela, então é difícil. Imigração, olha só, os haitianos, a questão dos haitianos aqui no Brasil. Eles vieram para cá, ó, lá no início de 2010. O que aconteceu lá? Um terremoto devastou o Haiti, ok? E lá eles também estavam, e ainda tem, né, problema de instabilidade política e econômica, ok? Então, a rota dos haitianos, olha só, os haitianos estão bem aqui, ó, perto de Cuba, ok? Então, eles vêm pelo canal aqui do Panamá, entram no Equador, olha só, vem para o Equador, vai para a capital do Equador, Quito, atravessa o Peru, depois do Peru entra pelo Acre e vai para vários lugares do Brasil, Acre, Amazônia, e vieram para Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os principais destinos dos haitianos, ok? Então tá aqui, ó, os haitianos viajaram para a vizinha República Dominicana, depois de onde parte para o Panamá de avião, de lá vem para o Equador. 3, em seguida vem para o Peru de ônibus até a cidade de São Lourenço, depois de passarem por Cusco, Maldonado, Ibéria e Inhampari. 4, atravessam para a Bolívia e cruzam de táxi a fronteira da Bolívia, lá de Cobija, para o Brasil. O limite dos dois países é dividido pela ponte Wilson Pinheiro, que está sobre o rio Acre. Durante os 4 dias em que a reportagem esteve em Brasileia, nenhum policial foi visto. Olha só, então a fronteira também ajuda, né, para que entre pessoas de forma ilegal. 5 mil haitianos entraram legal no Brasil pela fronteira desde o terremoto que atingiu o Haiti em 2010. O êxodo venezuelano, olha só, também uma crise, inclusive, já considerada humanitária, uma crise lá na Venezuela. Os venezuelanos foram para onde? Para a Colômbia, para o Equador, Peru e principalmente aqui, ó, que nos interessa, né? Vieram aqui para o Brasil, ok? Motivo, problema lá da ditadura, né? Do governo, né? O cara não quer sair do governo. Está lá se mantendo no poder há tanto tempo, lá está sem grana, lá está sem emprego, lá tem inflação, lá tem falta de emprego, lá não tem sequer recursos básicos, alimentação básica, lá a galera está na miséria, passando fome, sofrem de doenças sem assistência à saúde e questão de muita violência. Então, é um verdadeiro êxodo o que a Venezuela está passando. Detalhe, tá? Venezuela já foi um país muito bem sucedido, diga-se de passagem, ok? Lá era destino de muitos turistas do mundo inteiro. A Venezuela, por muito tempo, foi um paraíso turístico. Hoje,
As pessoas estão querendo sair de lá. Tá bem? Ok? Vamos lá. Quem são os refugiados no Brasil? A imigração. Quem vem para o Brasil em forma de refúgio, né? Haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses e peruanos. Ok? Quais são as principais nacionalidades de 2018? Olha só, já em 2018, quem mais veio para o Brasil foram os venezuelanos. Em segundo lugar, os haitianos. E terceiro, os colombianos. Quarto, os bolivianos e os uruguaios. Ok? O governo brasileiro concedeu visto humanitário e autorização de residência para ucranianos. Olha só, lembram da guerra da Ucrânia? A guerra que inclusive está em curso. Os ucranianos, os russos travam essa guerra com os ucranianos há mais de um ano, ok? Então, desde o início do conflito, 422 refugiados da Ucrânia conseguiram estar ajuda humanitária no Brasil. Então, a gente tem aí um país que está em guerra lá do outro lado do Oceano Atlântico, que é na Europa, que é a Ucrânia, ok? Muitas pessoas vieram para cá e tiveram essa ajuda humanitária no Brasil. E os afegãos também, problemas de guerra ali, também estão vindo para o Brasil. Olha só, faixa etária dos afegãos que vêm para o Brasil, também problemas de governo ditatoriais, problemas de guerra, problemas de instabilidade política, ok? Então, também estão vindo para o Brasil. Olha só, de 0 a 15 anos, 377, 15 a 25, 361, até de 25 a 40, 906, de 40 a 65, 184, acima de 65 anos, 18. Então, perfazendo no sexo masculino, 1.846 pessoas vindo para o Brasil. E feminino, 993. Ok? E a saída do Brasil? De acordo com as estimativas divulgadas em 2009 pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, em 2008, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam fora do Brasil. Apesar de grande parte desses imigrantes ter formação profissional, na maioria das vezes, exercem tarefas de baixa qualificação nos países onde residem, ok? Professor, dá um exemplo. É o seguinte, pessoas saem do Brasil, às vezes de forma ilegal, vão lá para os Estados Unidos, pelo México, e conseguem entrar ilegal dentro dos Estados Unidos. E aí vão procurar emprego. Às vezes é uma pessoa que tem curso superior. Só que ela, quando chega nos Estados Unidos, ela não vai trabalhar com curso superior. Vai lavar prato em restaurante, vai trabalhar como jardineiro, vai ser do lar, vai cuidar, vai ser babá. Então, são esses os trabalhos que os americanos não fazem, é que os latino-americanos chegam lá para fazer. Ok? Isso é vantajoso? Sim, porque as pessoas que estão indo para lá estão ganhando em dólar. Ok? E aí, parte desse dinheiro que essas pessoas ganham, mandam para as pessoas que estão aqui no Brasil. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí um exemplo dos Estados Unidos, essas pessoas que estão indo para lá, ok? Os primeiros movimentos de saída mais significativos foram registrados na década de 70, com a imigração para o Paraguai, dos sulistas que venderam suas terras ou perderam seu emprego. Motivo? Expansão da soja lá no oeste catarinense, no noroeste paranaense e no Rio Grande do Sul, o que acarretou a queda nas ofertas de trabalho na agricultura por conta da mecanização. Inclusive, esse motivo aqui fez também com que pessoas viessem para Rondônia, tá bom? Beleza? Esses brasileiros são conhecidos como brasiguaios
E corresponde... Então, olha só, os brasileiros saíram do Brasil, foram para o Paraguai, ok? Lá eles vão ter... Porque perderam seu emprego ou suas terras aqui no Brasil e vão trabalhar ou comprar um pedaço de terra lá no Paraguai. Eles são conhecidos como brasiguaios, ok? E são 300 mil imigrantes e seus descendentes, representando cerca de 5% da população do Paraguai. A partir da segunda metade dos anos 80, milhares de brasileiros de ascendência japonesa foram trabalhar no Japão. Olha só, agora Japão. Brasileiros saindo do Brasil para trabalhar no Japão. Muitos tinham formação superior e emigraram para atuar como operário na indústria japonesa ou exercer atividade pouco qualificada, tá vendo? Também pouco qualificada e com baixa remuneração para os padrões japoneses. São os chamados Dekaseguis, ok? Então, Dekaseguis são pessoas que são descendentes de japoneses, são brasileiros, descendentes de japoneses, e eles foram trabalhar no Japão, mas foram também trabalhar lá, mesmo tendo formação superior, eles foram para trabalhar como operário e também pouco remunerado, com baixa remuneração, ok? Está aí a entrada de japoneses, de brasileiros no Japão, ok? Pode ver aí que só foi crescendo, de 86 até 97. E aí, ó, os Estados Unidos são o principal destino dos brasileiros que deixam o país. Lá eles são conhecidos como brazucas. Apesar de parte significativa desses imigrantes terem alguma formação, lá exercem trabalhos braçais e também menor remuneração, considerando os padrões dos norte-americanos. Acabei de falar também sobre isso. São babás, se tornam faxineiros, engraxates, balconistas, operários da construção civil, que em sua maioria estão em situação ilegal. A Europa também é outro destino bastante procurado pelos brasileiros, de acordo com dados do Itamaraty. Vão para onde? Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha, onde existe uma grande concentração de brasileiros. Grande parte deles desenvolve trabalhos pouco valorizados e se encontra em situação ilegal. Olha só os 10 países que mais abrigam brasileiros. Qual é o primeiro colocado, galera? Estão vendo aqui, ó? Estados Unidos é o campeão, é onde os brasileiros se encontram com maior frequência, ok? Segundo lugar, aqui do lado do Brasil, o Paraguai, ok? Terceiro lugar, os Dekaseguis, que foram para onde? Para o Japão, ok? Quarto lugar, quem diria, hein? Os alemães, olha só, lá na Alemanha tem muito brasileiro também. Então, evolução do êxodo em milhões, olha só, 97 até 2002. Então, a gente tem uma frequência muito grande de pessoas saindo do Brasil e indo morar fora de uma forma clandestina, ok? 100 mil é o número de pessoas que deixam o país ao ano, o que corresponde o Maracanã lotado de gente indo embora do Brasil. Olha só que informação interessante, galera. 4,6 bilhões de dólares é o total enviado ao Brasil lá em 2002 por brasileiros que estão fora, e isso equivale a 1% do PIB, ok? Porque as pessoas estão lá fora, estão trabalhando estão nos Estados Unidos, vão ganhar em dólar, ele vai ficar com uma parte da remuneração dela e vai mandar dinheiro para os familiares aqui no Brasil, ok? Pessoas vão trabalhar lá na zona do euro, vão ganhar moeda em euro e vai mandar o dinheiro para os seus familiares aqui no Brasil. Então, isso quer dizer que a dinâmica da migração ela é um fluxo muito intenso, tanto de pessoas que chegam, pessoas de outros países, durante a aula nós falamos, quanto as pessoas que saem, os brasileiros que saem e vão em busca de oportunidade em outros países, onde o principal destino
dos brasileiros é os Estados Unidos, ok? E também falamos que outro destino muito procurado é a Europa, ou seja, duas moedas fortes, euro, moeda mais forte ainda do que o dólar, e o dólar. Eles ganham uma parte do dinheiro deles, parte do dinheiro eles usam, né, para sobreviver lá, e parte manda para o Brasil. Aí transforma aqueles dólares em reais, ok? E isso faz com que, inclusive, o governo tenha divisas de moeda estrangeira no Banco Central. Isso é um ponto, entre aspas, positivo, ok? No entanto, galera, a gente tem que entender que as migrações, elas não param. E a miscigenação dos povos também não, ok? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Valeu, tchau!